Então, nessa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre relações ecológicas, tá bom? Lembra que eu expliquei para vocês lá no início que a ecologia é uma ciência dinâmica, né? Existe aí uma interdependência entre os seres vivos na natureza para a manutenção da própria vida. Nessa aula, a gente vai ver então somente as relações ecológicas harmônicas. Como o próprio nome já está falando, ocorre uma harmonia, né? Os dois seres vivos em questão nessa relação vai sair ganhando, ou pelo menos um ser vivo vai sair ganhando, né? O outro é conhecido como ser neutro, porque para ele tanto faz se essa relação está acontecendo ou não. A primeira relação é o mutualismo, né? Uma relação mutualística. O que é isso? Nós estamos vendo ali em cima, no canto superior direito, o líquen, do tronco da árvore. O que são líquens? É uma relação mutualística entre fungos e algas, tá? A alga é um ser que possui clorofila, então ela consegue realizar a fotossíntese. No caso do fungo, não, ele não faz fotossíntese e ele precisa aí de algum tipo de alimento para conseguir sobreviver. No caso do fungo, ele absorve do tronco dessa árvore água e sais minerais. E aí, essa água e esses sais minerais, ele absorve para ele mesmo, mas ele empresta um pouco para a alga, porque se ela não tiver água e sais minerais, ela não consegue fazer fotossíntese. Depois desse processo, o que ela faz? Ela absorve a luz do sol, né? Absorve o gás carbônico, que esse é o processo da fotossíntese, transformando a água e os sais minerais que foram absorvidos pelo fungo em glicose. A glicose é um açúcar que aí serve de alimento tanto para a alga quanto também para o fungo. Então os dois nessa relação vão acabar ganhando aí. Embaixo vocês estão vendo o cupim. O cupim ele é um inseto, portanto ele é um animal. Só que todo mundo já deve conhecer que cupim adora roer e comer madeira. Só que a madeira ela tem celulose. E o cupim, por ser um animal, ele necessita de glicose. Ali embaixo vocês estão vendo uma fotografia do microscópio de um protozoário chamado triconinfa. A triconinfa ela vive no estômago, dentro do estômago do cupim. O que ela faz? O que ela ajuda? Ela converte, né, ela modifica toda a celulose que foi pega então pelo cupim em glicose. Então se você retira a triconinfa desse processo, o cupim vai acabar morrendo, porque ele não vai conseguir né, diferenciar e modificar a celulose em glicose. Depende então da triconinfa para fazer isso tudo. A protocooperação, né, é a cooperação entre dois seres vivos aí. Então nós temos aí alguns exemplos, vou explicar o mais clássico, que é o pássaro palito e o jacaré. O pássaro palito não faz parte né, da alimentação diária do jacaré. Então ele consegue entrar dentro da boca dele para fazer uma limpeza aí, como se fosse um dentista. Então o jacaré ele abre a boca, o pássaro palito entra dentro da boca dele e o que vai acontecer? O pássaro palito acaba ganhando alimentação e, em consequência, o jacaré consegue, então, ficar com a boca limpa. Isso é uma cooperação de ambos os dois, então, porque um ganha alimento e o outro ganha boca limpa. Ali vocês estão vendo o búfalo e uns pássaros em cima das costas dele. O que está acontecendo? É muito comum esses animais terem parasitas. E aí, esses parasitas podem causar doenças. O que ele faz? Fica lá, comendo todo o parasita, e aí, no caso, o pássaro ganha alimento e o búfalo, então, se livra aí de uma possível doença causada por esse parasita. A sociedade é quando existe uma casta. O que é isso? Vários seres vivos que formam a mesma espécie têm uma função específica dentro dessa sociedade. Então eu tenho o formigueiro, o cupinzeiro. Eles fazem, então, uma sociedade. Então sempre vai ser seres vivos da mesma espécie, lembrando que cada um vai desempenhar uma função específica dentro dessa sociedade. Então tem o soldado, tem o operário, tem a rainha, cada um então desempenhando uma função. No caso da colônia, a colônia é um grande ser vivo. Diferente da sociedade, quando esse grande ser vivo se juntar, eles não vão formar uma função, não vão ter uma função específica na natureza, certo? Essa é a diferença básica aí da sociedade com a colônia.
Enquanto a sociedade tem uma função específica, cada ser vivo que faz parte dessa sociedade, na colônia não. Ele forma um grande ser vivo que vai auxiliar aí, por exemplo, até na criação de habitats em seres marinhos, como esse coral que vocês estão verificando aí. No inquilinismo, lembrando que o inquilinismo não é, então, parasitismo, ele é muito comum na botânica. Então vocês estão vendo aí o tronco de uma árvore, e aí, junto a esse tronco, vocês estão vendo uma bromélia. A bromélia é uma planta epífita. Sendo uma planta epífita, ela necessita, então, de um suporte. É como se essa bromélia, essa planta, fosse uma inquilina dessa árvore. As raízes só entrelaçam, então, o tronco dessa árvore e ela vai receber um suporte. Essas epífitas, elas gostam de ficar bem em copas de árvores bem altas. E isso ajuda em todo o processo de fotossíntese que essa planta também vai ter que fazer. Porque se ela ficasse no chão, ela vive na Mata Atlântica, e a Mata Atlântica tem bastante árvore, faz muita sombra. Ela não ia conseguir fazer fotossíntese e, consequentemente, ela iria acabar morrendo. No comensalismo, nós temos então um animal chamado comensal. Nós temos aí o tubarão e a rêmora, que são esses peixes que ficam aí do lado do tubarão. Para o tubarão, tanto faz essa relação, certo? Essa relação, então, para ele, não vai fazer diferença nenhuma. O que vai acontecer? Para a rêmora, sim. Para a rêmora, ela vai ganhar proteção e, consequentemente, vai acabar ganhando o quê? A alimentação. No inquilinismo, que eu acabei de explicar, é a mesma coisa também. Para o tronco da árvore lá, tanto faz a relação. Quem vai sair ganhando, então, é somente a bromélia. Só que daí naquele primeiro caso a gente tem mais exemplos na botânica e o comensalismo a gente tem exemplo mais na zoologia.